Capítulo 6, parte 4. Considerações adicionais sobre o derramamento do Espírito. Nota de rodapé. Mensagem proferida em Xangai, em algum momento entre 1938 e 1942. Não foi possível obter a data mais precisa. Tradutor da versão inglesa. Descobrimos que, nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo concedia nova vida às pessoas. Contudo, vemos a mesma obra sendo realizada pelo Espírito Santo no período do Novo Testamento, a concessão de nova vida. De modo que, com respeito a essa questão da nova vida, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento concordam, sendo que todas as ocorrências de obra vivificante neles incluídas foram por ação do Espírito Santo. Nunca pensemos que a concessão de nova vida seja uma especialidade encontrada apenas no Novo Testamento. O Senhor disse a Nicodemos que naquele momento ainda estava sob a dispensação do Antigo Testamento, que ele, sendo mestre em Israel, deveria ter compreendido o novo nascimento do qual ele estava falando. Ver lá em João, capítulo 3, versículo 10. Isto é, portanto, uma forte evidência de que aqueles que eram do Antigo Testamento também deviam estar familiarizados com o assunto da vida. Qual é então a diferença básica entre a obra do Espírito Santo no período do Antigo Testamento e no Novo? O que podemos dizer que é a obra especial do Espírito Santo encontrada no Novo Testamento que a distingue do Antigo? Uma coisa que é certa sobre este assunto no Antigo Testamento é que nunca encontramos menção de que o Espírito Santo habitasse nos homens. Sim, não há dúvida de que, naqueles tempos antigos, ele operava nos corações humanos. Mas ele nunca fez dali sua morada. Não conseguimos encontrar um único versículo no Antigo Testamento que afirme que o Espírito Santo habitava no homem de fato. Lemos sobre o Espírito Santo caindo sobre os homens, isso é um fato, mas não sobre a sua habitação nesses homens. Em relação ao Espírito, as Escrituras do Antigo Testamento sempre usam a palavra epi, que é sobre, e nunca usam a palavra en, que é em ou dentro. No Novo Testamento ainda vemos menção ao Espírito Santo caindo sobre os homens. Ele de fato continua a fazer esse tipo de obra, mas faz muito mais nesta nova era. À medida que o momento da traição do Senhor se aproximava, Jesus disse, ele, se referindo ao Espírito Santo, habita convosco e estará em vós. João 14, 17, na parte C. Esta é uma obra totalmente nova. Daqui em diante, as Escrituras do Novo Testamento falarão do homem como templo do Espírito Santo, o que significa que o Espírito Santo habita nos homens. Portanto, vemos na era do Novo Testamento a dupla obra do Espírito Santo. 1, ele vem sobre os homens. 2, ele habita nos homens. Sua vinda sobre os homens ainda é para poder, para realizar milagres, para os homens testemunharem. Sua habitação nos homens é para santificação. Ao habitar em nós, o Espírito Santo nos supre com Cristo para ser a nossa vida e para nos capacitar a dar o fruto da santidade. Ao distinguirmos cuidadosamente a supracitada dupla obra do Espírito Santo, passamos a perceber que certos conceitos sobre o Espírito Santo são errôneos. Muitos consideram todos os seus problemas resolvidos se vivenciarem o seu próprio Pentecostes. Mas agora que eles tiveram o seu Pentecostes, o problema da santificação está sendo resolvido? Isso os ajuda a vencer o seu gênio? Não, isso não resolveu essa questão de vencer o pecado, pois o Pentecostes só pode conceder dons e não frutos.
Quando Paulo olhou para a condição da igreja em Corinto, ele não disse: a situação aqui é tão ruim que precisamos parar tudo. Não, ele não disse isso. Muitos mestres descartariam a igreja em Corinto por causa de todas as coisas carnais ali presentes. Não foi assim com Paulo. Ele introduziu algo para equilibrar os cristãos coríntios. Ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Em essência, ele lhes disse que precisavam aprender o que significa o Espírito Santo habitar nos homens, pois certamente os coríntios sabiam o que era ter o Espírito Santo sobre os homens, mas ainda precisavam aprender o que era ter o Espírito habitando como vida dos homens.